Então, bora para a aula, sem mais delongas. Nosso objetivo aqui hoje, como eu falei, é ensinar vocês a proceder de modo que vocês, primeiro, previnam as situações de urgências e emergências médicas. A partir do momento que você já tiver uma conduta preventiva, você já está começando a estruturar até mesmo o tratamento. Parece paradoxal você pensar, pô, vou prevenir um tratamento, não tem jeito. Mas a partir do momento que você está lidando com complicação, tudo que você faz para prevenir já é uma forma de você impedir que aconteça. Ou, se acontecer, você já preveniu e você já tem uma possibilidade de lidar melhor com aquela situação, já atuando num tratamento de uma forma muito mais organizada. A partir do momento que você reconhece aquela situação, você vai conseguir agir de forma muito mais tranquila, por mais estressante que seja o cenário. E as urgências e emergências médicas, elas são assim mesmo. Elas vão trazer para a gente um desafio enorme frente àquilo que está acontecendo ali naquele contexto clínico no nosso consultório. Então, o nosso objetivo aqui hoje é esse: ensinar vocês a prevenir, reconhecer e agir frente às diversas situações de urgências e emergências médicas. E a gente estruturou esse conteúdo, a gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês, mas esse conteúdo ele foi estruturado também com base naquilo que vocês nos trouxeram. Então, muitas pessoas do Brasil inteiro, olha só, 23 estados responderam a nossa enquete. A gente tem pessoas do Brasil todo aqui praticamente, quase 700 pessoas no grupo, e esse grupo ele está muito movimentado ali com muitas pessoas. A gente está mandando algumas informações. Então, se você ainda não entrou, vai lá no link da bio, pode ser no meu Instagram, no Instagram do Urgent, que você consegue acesso ao grupo para receber mais informações, mas também para ter acesso a esses conteúdos, que é um pouco do que a gente vai trazer aqui hoje. E nessa pesquisa que a gente rodou para as pessoas entrarem no grupo, elas participarem com a gente teve aí 23 pessoas, 23 estados respondendo essas perguntas dessas 700 pessoas quase. E olha só, uma palavra foi recorrente. Uma palavra, Marcelão. Qual será? Teve uma palavra que todas as vezes ela era mencionada. Essa palavra é a palavra medo. E de fato, quando a gente está de frente a uma situação de urgência e emergência médica, o contexto que mais nos assusta é justamente o contexto que está atrelado, associado ao medo que a gente tem de passar por uma situação, porque é muito estressante, a gente fica muito preocupado. Mas não se preocupe, embora a gente fique receoso com essa situação, ninguém quer passar por isso, a gente está aqui para ensinar vocês a agir. Então, pega papel e caneta, vai anotando tudo que você quiser, puder, manda pergunta no chat, já tem muita gente online, está crescendo aqui a nossa audiência. Obrigado pela audiência de vocês, pelo tempo de vocês. Garanto que vai ser um tempo bem investido aqui com a gente, certo? Agora, o que eu quero fazer com vocês é uma reflexão. Imagina que você está no contexto do consultório, você está fazendo um atendimento clínico, manipulando alguns objetos e um objeto cai na boca do paciente, na orofaringe. É muito comum, saliva escorrega, né? E ali você não consegue escorregar, o paciente ele faz um reflexo e esse objeto simplesmente desaparece da boca do paciente, some. E de repente o paciente levanta agitado, com a mão no pescoço, já começa a ficar com a face arroxeada. Você já observou que ele não fala, que ele não respira, são sinais importantes, a gente vai falar sobre isso. E aí você já detectou que é um engasgo, uma obstrução de via aérea, parcial ou é total? Nesse caso, uma obstrução total de via aérea. E você já sabe fazer a manobra de Heimlich, inclusive esse ano a manobra mudou, nós já vamos falar sobre isso, essa atualização muito importante. E aí você tenta fazer a manobra de Heimlich uma, duas, três, quatro vezes, não consegue, o paciente fica inconsciente. A partir do momento que ele ficou inconsciente, imagina o contexto. O paciente caiu no chão, inconsciente, sem tônus, e você imediatamente foi verificar pulso e respiração. O paciente não tinha pulso, não respirava. Então você tem diagnóstico de PCR, parada cardiorrespiratória decorrente de uma obstrução total de via aérea. O paciente não passava ar, ele teve uma parada respiratória, evoluiu para PCR. E agora? O que a gente faz, né? Dentro desse contexto que é assombroso, né, que a gente fica com medo mesmo, a gente vai ter dois desfechos possíveis. Um desfecho de quem sabe o que fazer, que se preparou, e um desfecho que
ele vai, infelizmente, ter um desfecho ruim de uma pessoa que não sabia como agir nessa situação que é muito estressante, né? Basicamente, o nosso curso ele é um curso para todo mundo. A gente tem ex-alunos que são alunos desde o primeiro período de graduação, já participando, até dentistas muito experientes. Então, esse curso é para todo mundo, é para você do primeiro período, do segundo, do terceiro até o 10º período, se você tiver 10 períodos na faculdade, você recém-formado, você dentista com 1, 2, 3, 30, 39 anos, acho que é o recorde, né, Marcelo? De idade de um dentista que tinha maior experiência, tempo de formação. Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Não é isso, Marcelo? É isso aí, Aécio. A gente sabe que esse tema, urgências e emergências médicas, é um tema fundamental para todo profissional da área da saúde, né? E nós, dentistas, nós precisamos entender essa importância. E por isso nós estamos aqui com pessoas do Brasil inteiro, como o Aécio disse, né? 23 estados participando dessa aula sensacional. E a gente vê isso também nos nossos cursos presenciais, né? Então, a gente já fez 7 edições do curso Urgem presencial e a gente já teve aluno de diversos estados do Brasil até alunos de fora do Brasil. A gente teve aí um casal de Portugal que veio fazer o curso presencial e a gente fica muito feliz com isso, né? E a gente sabe que o nosso curso aí nos últimos 3 anos capacitou mais de 500 profissionais da área da saúde com um percentual de aprovação de 98%, né? Então a gente fica muito feliz a cada edição do nosso curso presencial, a cada palestra, a cada aula que a gente ministra dentro desse assunto de emergências médicas, a gente fica feliz de ver o tanto que os alunos saem felizes, satisfeitos e preparados, né? Com esse conhecimento ali na ponta das mãos para que quando ele for necessário, você vai poder ajudar o seu paciente e salvar uma vida, né? E a gente fica muito feliz de ver alunos nossos contando histórias reais que usaram o conhecimento do curso Urgem na vida pessoal ou na vida profissional. Vamos ver agora o relato de um dos nossos alunos que teve uma experiência muito legal após o nosso curso presencial. Passei dentro do consultório e passei fora do consultório, que é o que eu acho que é o mais fantástico. Estava no ônibus voltando de viagem para minha cidade e uma senhora, ao descer do ônibus, ela passou mal. E eu me deparei com um quadro de parada cardiorrespiratória dela. Eu tinha feito o curso recentemente. Imediatamente me deu aquela luz e eu fiz todos os procedimentos. Olhei a área, peguei a parte de liderança, mandei acionar o SAMU, falei onde é que a gente estava, o problema que ela tinha. E eu consegui, uma força divina me fez manter essa senhora com vida durante 40 minutos, foi o tempo que o SAMU chegou. Foi muito bom, eu me senti muito seguro de fazer aquilo. Sem o curso da Urgem aqui, eu estaria com as mãos atadas, completamente com as mãos atadas. Eu não teria feito, pra falar a verdade, não teria feito nada. Pessoal, muito legal, né, e gratificante a gente ver um depoimento como esse, né, de um ex-aluno que aprendeu com a gente a nossa metodologia, fez o nosso curso presencial, se tornou um socorrista, né, uma pessoa apta a salvar uma vida e ele usou isso na vida pessoal dele e pôde contribuir, né, salvando uma vida, né? Então a gente fica muito feliz com isso. E a gente também já recebeu relatos de diversos outros colegas que atenderam síncopes, crises convulsivas, obstrução de via aérea e até parada cardiorrespiratória, como o Alisson mostrou no vídeo. Então, para você que é recém-formado, que ainda é estudante de odontologia, que ainda não tem uma experiência profissional, saiba que as urgências e emergências médicas, elas acontecem nos consultórios e nos ambientes da odontologia. Então a gente precisa entender isso e dedicar um pouquinho do nosso tempo para esse assunto tão importante para a formação de todo profissional da área da saúde. E aqui agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das estatísticas, né, pessoal? Então a gente fala muito de urgência, de emergência, e será que isso realmente acontece com o dentista? Será que isso realmente pode acontecer com você que tem seu consultório, que faz seus atendimentos, que faz diversos procedimentos odontológicos?
E aqui vocês podem ver diversos estudos da literatura que mostram que as urgências e emergências médicas, elas acontecem nos consultórios odontológicos, né? E vocês, depois, no nosso curso, nós vamos mostrar muitos artigos para vocês verem a importância desse assunto, né? A gente sabe que os nossos pacientes estão vivendo cada vez mais, né? As doenças crônicas, né, estão aí, né? A hipertensão, o diabetes e diversas outras doenças. Os nossos pacientes têm tomado cada vez mais medicamentos para controlar essas doenças e a gente atende esses pacientes no consultório odontológico, né? O consultório odontológico é um ambiente um pouco estressante, né? Os pacientes às vezes têm muito medo do dentista, medo dos procedimentos, medo de sentir dor, né? Isso tudo vai criando um ambiente propício para algumas urgências e emergências que a gente vai conversar aqui hoje, né? Então a gente precisa ter essa atenção. No consultório a gente faz muitos procedimentos, alguns invasivos como as cirurgias e outros diversos procedimentos. A gente anestesia o paciente, né? Então a gente tem que ter muita atenção quando a gente está atendendo os pacientes e a gente está pensando em uma urgência e uma emergência. E cada vez mais a gente vai ver notícias como essas, né? De pacientes que passam mal em consultório odontológico e muitos têm desfechos negativos, né? Então, pacientes que têm obstrução de via aérea, infarto, até parada cardiorrespiratória no consultório odontológico. E você, dentista, precisa estar preparado para reconhecer e agir. Você precisa entregar o seu conhecimento para salvar uma vida no seu consultório, né? Então, para agora a gente entrar um pouquinho, pessoal, num assunto muito interessante e a gente preparou essa aula com muito carinho para vocês. A gente vai falar um pouquinho dos 7 pecados capitais das emergências médicas na odontologia. Para a gente pegar um pouquinho desses 7 pecados e aprender com cada pecado, tá bom? Então agora é a hora, Aécio. Pega papel e caneta, vamos fazer um resumão aí para vocês e vamos passar por cada pecado capital para a gente aprender um pouquinho de urgência e emergência médica nessa noite especial aí do curso Urgem. Então vamos começar do primeiro pecado capital, é o pecado da ingenuidade, né? É aquele profissional, aquele estudante que fala assim, ó, comigo não vai acontecer, isso é muito raro, né? E isso comigo não acontece. Não, então a gente tem essa falsa segurança, né? E a gente tem que entender o seguinte, isso vai acontecer com você, né? As urgências e emergências, elas acontecem na odontologia. E o exemplo que eu vou dar é da síncope, né? A síncope, o popular desmaio, é a urgência mais comum nos consultórios odontológicos, né? É quando o paciente tem uma perda súbita da consciência e a gente precisa ter muita atenção com a síncope, fazer um diagnóstico diferencial bem feito com outras condições que levam à inconsciência e a gente tem que ter essa atenção para fazer um atendimento preciso e a gente entregar o melhor pelo paciente naquele momento de urgência ou de emergência médica no nosso consultório. O segundo pecado capital é um pecado bem interessante, que é o pecado da negligência, né? E a gente colocou aqui a negligência num contexto de ignorar sinais de alerta. Então, o que é isso, né? Você está preparando para fazer uma cirurgia odontológica em um paciente que é hipertenso, né? E você, antes da sua cirurgia, você não afere a pressão arterial desse paciente. Então, você está negligenciando um ponto muito importante da prevenção que pode mudar totalmente o desfecho desse paciente. Se esse paciente estiver com a pressão alta, podendo ter até uma crise hipertensiva, você, durante o seu procedimento, pode ter um sangramento intenso e esse paciente evoluir para uma situação de urgência e até de emergência, né? Então a gente tem que ter muita atenção. Além disso, a gente tem que estar atento ao contexto dos pacientes, né? Fatores de risco cardiovasculares, a gente não pode negligenciar isso. O paciente é hipertenso, o paciente é diabético, ele é obeso, ele é sedentário. Então esse perfil de paciente aumenta muito a chance das doenças cardiovasculares. É o infarto, o AVC, e isso pode acontecer no seu consultório. Então fique atento sempre a perguntas básicas aqui. Você está se sentindo bem? Você se alimentou hoje? Tomou as suas medicações de forma adequada? São perguntas importantes e fáceis para o seu dia a dia, para você não negligenciar nenhum sinal importante que o paciente pode te dar. Vamos lá, agora a gente tem imagens fortes para falar do terceiro pecado capital. Como é que ela tá? Me
os caras estão reanimando. Estão reanimando. Ai, Jesus. Ai, Senhor. Chega aqui com providência, Pai. Chega aqui com providência, Senhor. Que Deus é maravilhoso. Deus me vai sair. Não deixa ela morrer, não. Ah, meu Deus do céu, que situação. Pesado, né, pessoal? Esse vídeo é muito impactante. E esse vídeo a gente pegou das redes sociais, que teve uma repercussão muito grande. E aqui a gente não tá para... O nosso objetivo não é fazer julgamento dos profissionais, juízo de valor. É mostrar as imagens que circularam para a gente aprender com elas, né? Então, o terceiro pecado capital é o pecado da imperícia. É você fazer, não saber e fazer assim mesmo. Ou você fazer mal feito o que deveria ser bem feito, né? E nessas imagens a gente vê uma RCP sendo feita na cadeira odontológica. Então, um erro técnico de conceito. Então, para você aprender aqui hoje com o terceiro pecado se o paciente está em parada cardiorrespiratória, o atendimento é no chão. Coloque esse paciente no chão, transfira da cadeira odontológica para o chão, uma superfície rígida para você fazer uma RCP de qualidade. E a técnica da compressão e das ventilações, que nós vamos conversar muito no curso, você vai aprender com a gente no nosso curso online e nos cursos presenciais. E para a gente falar do nosso quarto pecado, que é o pecado da ignorância, é um conhecimento, na verdade, que a gente ignora, talvez até por desconhecer mesmo, no sentido literal de ignorar, ou de saber que é importante, mas não dar tanta importância. Uma das coisas mais comuns que a gente tem é a desatualização, né? Você já estudou um conteúdo há muitos anos, ele já está defasado, você não se atualizou. Então você acaba fazendo um atendimento aquém do que você poderia, porque as diretrizes já mudaram. Um exemplo é a gente manter a atualização constante. Sempre que a gente vai fazer cursos de suporte básico de vida, a gente tem que atualizar esse conceito, esse conhecimento, porque isso vai sendo atualizado de acordo com diretrizes nacionais e internacionais. Recentemente a gente teve agora a mudança no protocolo para atendimento de uma obstrução total de via aérea por corpo estranho, que a gente chama de OVACE, que é o acrônimo, né, dessa complicação. Antigamente a gente fazia a manobra de Heimlich, a gente falou disso lá no começo da aula, e agora a gente continua fazendo a manobra de Heimlich. Mas antes de fazer a manobra de Heimlich, a gente vai dar 5 tapas nas costas da vítima. Isso ajuda no deslocamento do corpo estranho. Então é um exemplo básico de que agora, em 2025, há 2 meses atrás, a gente teve uma atualização. Então, se você está fazendo simplesmente a manobra de Heimlich, você já está ignorando algo que já está atual. Então, a gente precisa estar atualizado para a gente prover o melhor atendimento para os nossos pacientes, principalmente quando a gente tem uma diretriz nova que está baseada em tantos estudos que vão trazer para a gente muito mais segurança. E assim a gente consegue agir de forma muito mais assertiva com os nossos pacientes. O quinto pecado capital é a imprudência. É você pensar assim, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. A gente espera que fique mesmo, se Deus quiser vai dar tudo certo com os nossos pacientes, com os nossos atendimentos, mas não dá para a gente ficar contando com a sorte. Se você atende um paciente, é um paciente diabético, e esse paciente diabético apresenta uma glicemia muito baixa, nesse caso uma hipoglicemia, onde a gente tem uma medida abaixo de 70 mg por decilitro, esse paciente está te mostrando sinais de fraqueza, sudorese, visão turva, e pode chegar a um quadro de perda de consciência, crise convulsiva. Então, muito importante você não ser imprudente. Identifica os sinais, monitoriza esse paciente com uma glicemia capilar, simples de fazer, que a gente pode ter no consultório. A gente vai falar sobre os materiais, a gente está aqui com o kit para mostrar para vocês os itens. E assim você consegue prover um atendimento adequado. O que não dá é para a gente ficar contando com a sorte. Você precisa ter referência, você precisa ter dado. O dado vital é um sinal fundamental para a tomada de decisão. A gente não pode negligenciar isso. O sexto pecado capital é o despreparo, que é aquele quando a gente não tem o mínimo para agir. Eu costumo brincar o seguinte, trocar o pneu de um carro é muito fácil, mas se você não tiver um macaco, uma chave de roda, você não consegue. Então, você precisa ter os itens que são os recursos mínimos para agir. Aqui a gente tem, mostrando para vocês, ó, o kit Urgem. Esse kit ele vem com uma série de itens de medicamentos, não vai dar para mostrar aqui tudo, que é uma caixinha relativamente grande,
mas nós temos aí diversos itens. A gente tem também a máscara de bolso, que é uma máscara que a gente utiliza para fazer ventilação de resgate ou para fazer a ventilação no momento da RCP. Então aqui a gente tem uma máscara com uma válvula que te assegura para que você não tenha contaminação. Tem um filtro aqui para que você não se contamine com secreções do paciente. A gente vai ter aqui oxímetro, nós vamos ter glicosímetro, nós vamos ter aparelho digital, nós vamos ter medicações. A gente tem aqui algumas medicações de referência para atuar nos diversos contextos, né? Adrenalina, glicose, hipertônica, salbutamol. Então, tudo isso é importante. Se você não tiver o mínimo para você agir numa situação de um broncoespasmo, de um paciente asmático, você precisa de ter o salbutamol. Se você não tem o salbutamol, você não consegue reverter esse quadro. Então, é um broncodilatador que vai interagir com receptores beta-2, que está no trato respiratório. Se você não tiver uma máscara para ventilar o paciente, você vai correr o risco de ventilar com a sua boca e se contaminar. Se você não tiver um mínimo, você não consegue prestar o cuidado. Então, o despreparo é algo que a gente não pode se dar ao luxo de ter. A gente tem que estar preparado para toda e qualquer situação. O sétimo pecado é o pecado do desespero, que é muito comum. Mas isso acontece quando a gente não tem uma linha de raciocínio muito bem estruturada. Você, naquele contexto, ativa aquele modo pânico, fica desesperado, não sabe o que fazer e fica sem saber como fazer cada uma dessas condutas, dá um diagnóstico errado, esquece a etapa, não faz o que precisa ser feito e age de maneira intempestiva. Então, como que a gente soluciona isso? Primeiro, a gente tem que respirar, por mais estressante que seja. Segundo, quando a gente tem um método bem estruturado, você vai seguindo passo a passo. Primeiro isso, depois isso. É um raciocínio linear. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Primeiro, eu verifico a segurança do local, eu checo a responsividade da vítima. Se não tem responsividade, eu chamo ajuda, peço para ligar para o SAMU 192, peço para buscar o DEA, checo o pulso e respiração. Não tem pulso, não respira, PCR. O que eu vou fazer? RCP, 30 compressões, 100 batimentos por minuto, aprofundando o tórax, deixando ele retornar a encher de sangue para, novamente, numa nova compressão, eu ejetar aquele sangue do coração. Depois de 30 compressões, eu faço 2 ventilações. Se eu estiver sozinho, eu vou usar isso aqui. Se eu estiver acompanhado, eu vou usar a bolsa, válvula máscara, o ambu. Depois disso, eu uso o DEA quando ele chegar, espero o SAMU, fico ali mantendo toda a monitorização daquele paciente. Então, tem sistemática. E isso não foi a gente que criou. Na verdade, a gente só está repassando um conhecimento de uma forma que é a forma que a gente entende que é a mais clara para você conseguir agir num contexto que já é muito estressante. Certo? Então, sétimo pecado para a gente fechar é o pecado do desespero. Então, assim a gente tem ingenuidade, é muito comum no caso de uma síncope. Não vai acontecer comigo, né? E acontece. Mas é só um desmaio. Não. Um desmaio pode virar um TCE, um trauma crânioencefálico, um traumatismo crânioencefálico. Se o paciente cair, o paciente vai te dar sinal, ele vai ter uma pré-síncope, ele tem uma lipotímia, ele está te mostrando que você está ignorando os sinais, aí você já está lá no pecado 4. Ou você foi negligente, não, vai melhorar, deixou passar. Ou você falou, não, isso aqui eu sei o que fazer e faz alguma coisa errada. Ou você não checa e não dá a mínima. Ou você não tem o mínimo para agir. E aí tudo fecha num desespero, né? Esse vai ser a repercussão final aí. Mas se a gente começar a nortear a nossa conduta com base em sanar esses pecados, a gente com certeza vai ter aí muito mais chance de prestar um atendimento adequado para os nossos pacientes, certo? Então, ainda dentro do kit Urgem, para a gente falar dessa parte aí do despreparo, a gente tem aqui uma cartilha que a gente ensina como que a gente usa, tem o passo a passo aqui. Então, você está lá no seu consultório, aconteceu um problema, você vai abrir esse kit que já está todo pronto, todo montado. O que esse paciente tem? Eu vou checar. Esse paciente está incluído num diagnóstico provável de... A gente tem uma estruturação do raciocínio. Eu acho que é uma questão de via aérea, de inconsciência, cardiovascular. Qual que é o sinal que eu estou observando aqui? Como que eu trato? Tem aqui o tratamento. Como que a gente usa adrenalina, salbutamol? Tudo isso está dentro do kit Urgem também. Certo? Bom, então, muito do que a gente
percebe dessa prática, a gente vivenciou nesses últimos anos, né? E a gente aprendeu muita coisa aqui hoje, mas nosso tempo é limitado, então a gente tem que mostrar para vocês outras fases importantes do atendimento. Quando a gente precisa estar preparado, a gente tem que buscar esse conhecimento. Esse conhecimento, ele veio inicialmente através do curso presencial. Então a gente tem aí algumas imagens de algumas edições do curso presencial, né? Esse curso, ele sempre foi um curso mais intimista, presencial, um curso que a gente não conseguia colocar mais do que 30 alunos, a gente quase sempre teve casa cheia ou semi-cheia, com 29, né, Marcelo? E era um curso que foi estruturado para isso, porque se fica um curso muito grande, a gente não consegue integrar todos os conhecimentos, porque tinha muita prática. Então, o aluno ele tinha teoria, prática, um curso muito dinâmico. O pessoal falava, não é cansativo, mas é muito dinâmico, ele é intenso. E no final ele entrega um bom resultado, que é o que vocês viram aí na figura do Harrison, né? Então, a partir desse contexto de um curso menor, presencial intimista, a gente começou a perceber que tinha uma necessidade, porque muitos alunos falavam com a gente, eu quero participar de mais, só que eu não consigo deslocar, não consigo ficar um dia, 2 dias em Belo Horizonte para fazer esse curso presencial. Eu moro em outra cidade, não consigo fechar a agenda. Então, a partir dessa dor dos alunos, a gente começou a entender que a gente teria que fazer um algo mais, e o algo mais foi a gente pegar esse conteúdo e empacotar ele num curso online, que segue a mesma linha de raciocínio que a gente faz no presencial, com os mesmos protocolos, com o mesmo passo a passo, para a gente entregar esse conhecimento agora sim para 23 estados, como a gente teve na pesquisa, ou até mais, 26, 27 estados, e que a gente chegue no Brasil todo. Porque mais do que um curso, a gente está querendo entregar é uma forma de conhecimento, de uma maneira que você consiga ser uma pessoa que vai ajudar as outras pessoas. O nosso objetivo primordial é esse, é difundir um conhecimento que realmente pode salvar vidas, né, Marcelo? Exatamente, Aécio. E o nosso curso, ele nasceu de uma dor que a gente tinha, né, Aécio? Então, contando um pouquinho da história do Urgem, né? A gente sabe, nós como dentistas, e acredito que todos vocês, a gente ainda tem uma formação distante do ideal, né? Então a gente via esse sofrimento, tanto nosso como profissionais, quanto dos colegas, né? Nossa, será que eu estou preparado? Eu não tenho esse conhecimento. E a gente criou esse curso para preencher essa lacuna, para revolucionar o ensino das urgências e emergências, melhorar a formação da classe da odontologia como um todo e trazendo metodologias ativas para que você aprenda esse assunto de uma maneira fácil, aplicada à sua prática, de uma maneira até lúdica, né? E aí vocês vão conhecer essa metodologia no nosso curso Urgem. Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente estruturou o curso Urgem online para entregar a mesma qualidade do presencial para você ter uma experiência fantástica nesse universo das urgências e emergências médicas que podem acontecer no seu consultório. Então, o nosso curso, a gente tem 9 módulos gravados e além desses módulos nós vamos ter alguns bônus que são incríveis, né? Nós temos uma metodologia que foi pensada, estruturada para ajudar o dentista na hora do aperto, né? Então, a gente tem essa maneira de ensinar para você poder usar da melhor forma. Muitas simulações gravadas, então você, no conforto da sua casa, vai ver uma simulação de uma síncope no consultório odontológico, de uma parada cardiorrespiratória na recepção de um consultório, uma prática de uma crise asmática, como atender uma crise asmática, como que o paciente vai, quais são os sinais e sintomas que ele vai apresentar. Então a gente tem essas simulações gravadas e você vai poder aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia e no seu consultório, na sua clínica, na sua vida pessoal, esse assunto tão importante. Então a gente começa com o primeiro módulo, que é o módulo de introdução, que você vai ter a oportunidade de entender com clareza como que começa a estudar esse assunto. Quais são as primeiras informações, quais são os conceitos básicos, um pouquinho da legislação, os pilares fundamentais. Então esse é um módulo muito importante para quem está começando nesse universo das urgências e emergências. O segundo módulo é o módulo do suporte básico de vida, que é a base para salvar uma vida. Então, nesse módulo, você vai aprender a atender uma parada cardiorrespiratória, aprender a massagear, ventilar, usar o desfibrilador sem medo, com confiança, seguindo o passo a passo que é preconizado mundialmente com a nossa metodologia de ensino, né? A gente tem o módulo 3, que é o diferencial do curso Urgem, que a gente vai colocar você para pensar. A gente vai criar um raciocínio clínico para você, naquela hora,
ter um mapa mental organizado na sua cabeça e tentar ali rapidamente definir o que será que está acontecendo, qual é a possível urgência e emergência de uma maneira organizada, mantendo a calma, sem ter desespero nesse momento, né? Então esse módulo ele é muito legal e a gente tem tido um feedback muito interessante de todos que assistem às nossas aulas, porque é uma maneira interessante de você ter uma organização do pensamento em um momento difícil e estressante. O módulo 4, a gente vai entrar nas gavetas da inconsciência, então a gente vai aprender como manejar uma síncope, como atender uma crise convulsiva, o que eu tenho que fazer nessa hora, né? Hipoglicemia, meu paciente está tendo sinais e sintomas de hipoglicemia. O que eu devo fazer? Como que eu vou aferir essa glicemia capilar? Quais são os parâmetros? Então tudo isso vai estar dentro do módulo 4 da inconsciência. O módulo 5, nós vamos entrar no universo da via aérea, né? Então todas as urgências e emergências que afetam a via aérea. Então você está no seu consultório e tem uma obstrução da via aérea, o seu paciente engasgou. O que você deve fazer, né? Então nós vamos te ensinar isso passo a passo. Uma reação alérgica grave, uma anafilaxia, como que eu trato? Né? Uma crise asmática, você sabe usar o salbutamol, sabe a dose que deve fazer, como que aplica esse medicamento? Então isso tudo você vai aprender dentro do módulo 5. O módulo 6 é a das doenças cardiovasculares. A gente sabe que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, né? Então a gente vai aprender como que eu manejo uma crise hipertensiva, né? O que é uma crise hipertensiva? Nós vamos revisar conceitos, como que eu vou aferir a pressão arterial com a técnica correta. E o infarto, o AVC, o que o dentista tem que saber desse assunto? O que eu devo fazer? Qual que vai ser o meu passo a passo quando eu suspeitar de um infarto ou de um AVC no consultório? Então esse módulo é muito interessante. O módulo 7 é um grande diferencial. A gente vai trazer vocês para dentro do universo das urgências odontológicas. Então a gente vai falar muito de sangramento e hemorragia, para quem trabalha com cirurgia, para quem trabalha com procedimentos, a gente sabe que o sangramento ele pode acontecer. E você sabe tratar um sangramento, né? Sabe o que é um sangramento leve, um sangramento grave, e sabe o impacto que isso tem no seu paciente? Nós vamos falar de luxação da TM, quando o paciente abre muito a boca. Você sabe fazer a manobra para reduzir e colocar essa ATM no lugar? Nós vamos falar de anestésicos, né, Aécio? Então, o anestésico local, todo mundo aqui anestesia o paciente. E aí, superdosagem? Qual que é a dose que você deve utilizar? Como manejar uma intoxicação? Então, esse é um módulo bem propício para o dentista, bem próximo da realidade de todos nós que estamos no consultório. Aí o módulo de anestésico eu gosto bastante, viu? O módulo de anestésico, o Aécio dá uma aula fantástica desse assunto, né? Ele vai falar um pouquinho também do curso que ele tem desse tema, que ele domina e que ele dá aula há muito tempo. Então é um tema fundamental para o dentista. Vamos rever vários conceitos importantes. O módulo 8 é um módulo focado na aferição dos dados vitais, né? Você sabe aferir todos os dados vitais no contexto de urgência e emergência? Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, glicemia capilar? Nós vamos ensinar para vocês com vídeos exclusivos, passo a passo. E o módulo 9, né, o nosso último módulo, nós vamos mostrar práticas e simulações. Então a gente gravou com atores as diversas urgências e emergências que podem acontecer no consultório para você ver no conforto da sua casa, repetir, pausar, anotar quantas vezes você quiser, simulações de urgências e emergências médicas para trazer você que está distante, que está em outro estado, que não pode vir fazer o curso presencial, para dentro de uma simulação, para dentro de uma estação prática. Então você vai sentir a adrenalina de atender uma síncope, de atender uma crise asmática, uma crise convulsiva com uma simulação realística dentro do consultório odontológico. E a gente fecha assim os 9 módulos do nosso curso online. E agora, Aécio, vou falar um pouquinho dos bônus, né? Então a gente vai entregar para vocês esses 9 módulos, essas aulas incríveis, essas simulações, mas não para por aí. A gente tem vários bônus que são benefícios para você que está aí do outro lado assistindo a nossa Sala Vermelha Urgem. Então, o primeiro bônus, pessoal, os 10 primeiros que se inscreverem hoje no curso Urgem vão ganhar a Pocket Mask, a máscara de bolso.
que o Aécio mostrou para vocês, que é um dispositivo de ventilação que faz parte do kit Urgem. Os 10 primeiros vão ganhar esse brinde para já começar a montar o kit Urgem e já sair na frente aí como destaque, como profissional de saúde na sua cidade, no seu estado. O segundo bônus, você vai ter direitos por 30 dias de acesso, os 30 primeiros inscritos vão ter acesso por 30 dias ao curso de cirurgia oral, que é um curso fantástico, o Aécio vai mostrar um pouquinho para vocês, que vai falar um pouco de anatomia, de cirurgia de dentes inclusos, tracionamento ortodôntico, cirurgias pré-protéticas e diversas outras cirurgias odontológicas, para vocês atualizarem um pouquinho sobre esse assunto tão fantástico dentro da odontologia. O terceiro bônus, pessoal, os 30 primeiros vão ganhar também 30 dias de acesso junto ao bônus do curso de cirurgia oral, o nosso curso de anestesiologia. Então, um curso que vai falar dos tipos anestésicos, das indicações para cada base anestésica, dosagem, como calcular uma dose anestésica, as técnicas de anestesia. Então, vocês vão ter esse bônus para enriquecer ainda mais a formação de vocês se atualizarem e aprenderem ainda mais nesse universo dos anestésicos. E o quarto bônus, pessoal, então, é o bônus de 30% na compra do kit Urgem. Então, você vai ter um super desconto para comprar o kit e ter esse kit, essa ferramenta incrível dentro do seu consultório e poder usar todos esses equipamentos, essas medicações, o próprio encarte que vem para poder ajudar vocês a atender esses pacientes. Vocês vão ganhar 30% na compra desse kit e sair na frente aí como dentistas referência na sua região ou cidade. E o quinto bônus, vocês dentro da plataforma, além das aulas, né, e essas oportunidades incríveis, vocês vão poder baixar PDFs e materiais que vão ajudar vocês nos estudos, na preparação e no dia a dia das urgências e emergências médicas. A gente tem algumas apostilas, tabela de sinais vitais, um pouquinho da classificação ASA, que é uma classificação muito importante, que tem uma aula no nosso curso, e muito mais. Esses PDFs vocês vão baixar e poder guardar, salvar, imprimir e usar isso como uma ferramenta de estudo. Então a gente tem vários benefícios. Olha só, tudo isso aí que vocês estão vendo é o que a gente vai entregar no curso Urgem Online. Então o curso Urgem Online ele vai ter tudo isso que vocês estão vendo com esses 5 bônus. Quem fizer a inscrição no curso Urgem vai ter 1 ano de acesso. Você vai conseguir assistir, rever, perguntar, voltar, quantas vezes você quiser durante 1 ano. Só tem 2 questões que a gente tem um prazo um pouquinho menor. Para os 30 primeiros, vocês vão ter 30 dias de acesso para assistir aulas como essa aí que está passando para vocês. Olha só, um vídeo que é um fragmento de uma aula desse curso de cirurgia oral e desse curso de anestesiologia. Aqui uma aula de anestesiologia, só para vocês verem. A gente passa toda a teoria e mostra como que faz a técnica, com as referências anatômicas. As cirurgias são todas gravadas em alta qualidade, narradas. A gente tem prática de sutura, de acesso, de escolamento. Tem cirurgia real em paciente com extração de dente, extração de terceiro molar incluso. Tem prática clínica em cadáveres frescos. Tem tudo de cirurgia oral, tudo de anestesiologia para você ter muito mais segurança. Por quê? Os procedimentos de cirurgia e anestesia são os procedimentos que mais geram ansiedade nos pacientes. E são ali gatilhos importantes para talvez, quem sabe, você ter uma situação de urgência e emergência médica no consultório. Então, é tudo isso que a gente tem para vocês aí hoje nessa aula, mas não é só isso. O que a gente ainda precisa conversar? Olha só, um curso de suporte básico de vida hoje, você teria um investimento próximo de R$600, R$1.200. Só que o suporte básico de vida, ele para onde a gente ensina as diretrizes para a RCP. Então, você teve o suporte básico de vida com aquele espaço que eu fui falando um pouquinho mais cedo, acabou por aí. A gente não tem essa metodologia que é toda aplicável para os procedimentos clínicos, que o Marcelo falou muito bem, via aérea, inconsciência, esses módulos todos que são específicos do conhecimento que a gente aplica no consultório, a gente não tem isso num curso de suporte básico de vida. E essa que era a nossa dor, né, Marcelo? Justamente o curso de suporte básico de vida eu consigo fazer. E foi até nisso, até contando a história, que eu reencontrei o Marcelo. A gente estudou junto na graduação, o Marcelo foi fazer medicina. Enquanto ele estava fazendo medicina, ele era instrutor de cursos de suporte básico de vida. Eu já tinha feito alguns cursos como esse.
até curso nos bombeiros, aprendi a desencarcerar a vítima, remoção de capacete, tudo isso, pranchar a vítima. E aí, depois de algum tempo, eu fui revalidar esse conhecimento, porque atualiza, a gente já falou sobre isso. E num desses cursos de atualização, encontrei o Marcelo como instrutor, foi coincidência, falou, Marcelo, você vai ser o meu professor aqui hoje, a gente começou a conversar sobre isso, e o tanto que isso era importante, e ali foi o start, que a gente, pô, a Odonto não tem esse tipo de conhecimento, a gente tem muito pouco esse conhecimento, e esse conhecimento é fundamental, ele é importante demais, a gente tem que ter mais disso, a gente precisa disso. O Marcelo com a vontade de ensinar, eu com a minha vontade de ensinar, falando, vamos juntar. O Marcelo criou a metodologia toda, a gente foi lapidando, a gente tem que agradecer o Dr. Tiago, que hoje é cirurgião cardiovascular, médico também, que já integrou o curso há muito tempo, ajudou a gente a construir a metodologia, mas que ajudou também a fazer o método do jeito que ele é hoje, da forma que a gente entende que é totalmente aplicável na clínica para que você haja eliminando todos aqueles 7 pecados capitais, certo? E se você for fazer ainda um curso de cirurgia oral, você vai ter um investimento ainda maior. Então a gente está compilando aí tudo isso para que vocês tenham todo esse conhecimento. Nosso objetivo é entregar realmente um conhecimento de qualidade para vocês. Ainda, se você tiver um problema, você pode ter ainda que lançar a mão de outros recursos, né? Uma consultoria jurídica. E ainda, qual é o custo, né, de ver um paciente passar mal na sua cadeira, com a sua responsabilidade, e você não saber o que fazer? Isso é que é o mais importante da gente entender. Então, é sobre tudo isso que a gente fala e é sobre tudo isso que a gente ensina. Esse é o nosso propósito, é a gente se sentir realmente seguro nesse contexto de urgência. Então, isso é tudo que a gente tem aqui no curso Urge, além de, claro, ter um acesso com a gente tem discussões de casos, eventualmente a gente faz tudo isso. Então, tudo isso está disponível para vocês. Só que isso é uma condição de lançamento. Então, a nossa condição hoje é uma condição onde você teria facilmente um investimento aí próximo de R$3.000, certo? Só que hoje, somente hoje, esse valor vai subir, a gente vai fazer uma oferta que não vai custar R$3.000, tá? Simplesmente 12 vezes de R$ 66,91. Então, se você tem interesse nesse tipo de conhecimento, bate um QR Code que você já vai conseguir fazer a sua inscrição diretamente lá no checkout, para você já começar a estudar todo esse conteúdo que a gente falou aqui. Hoje o nosso tempo é limitado, a gente não conseguiria falar tudo, mas lá está tudo disponível para vocês. Tudo isso que a gente conversou aqui, certo? E ainda, se você inscreveu no curso, passou 15 dias, achou que o curso não está legal, pode pedir seu dinheiro de volta que você recebe, certo? Integralmente. Se você for pensar, esse valor de R$ 66,91 não paga nem o hamburgão que a gente vai comer daqui a pouco, né, Marcelo? Com certeza. Um iFood custa mais do que isso. Então, qual que é o valor que a gente dá para um conhecimento que pode salvar vidas, né? É muito mais do que a gente consegue, inclusive, conceber. Isso é imensurável. Depende daquilo que você acredita que é importante para você e para os seus pacientes. Esse é o nosso propósito aqui com o curso Urge, entregar realmente um conhecimento de muito valor e que vai servir para todo mundo. Você está na graduação, já começa a se preparar. O meu primeiro curso que eu falei que eu fiz, que eu pranchava vítima, eu estava na graduação ainda. E eu fiz tarde, tá, Marcelo? Eu fiz isso lá para o 9º período de faculdade. E já tive que usar esses conhecimentos várias vezes. Eu acho que foi até por isso que o Marcelo falou, vamos fazer um curso, você já tem algumas vivências aí. Eu falei, infelizmente, mas felizmente, porque eu já estava preparado. Então, graças a Deus, a gente tendo conhecimento, a gente consegue agir com tranquilidade. Se você é recém-formado, dentista já experiente, como a gente já teve, né, alunos do primeiro período e com 32 anos de formado na mesma turma. O aluno mais antigo que a gente teve no presencial era de 39 anos de formado. Então, se você se identificou com alguma dessas condições, com tudo isso que a gente falou, esse curso é para você. O curso Urgem é para todo mundo mesmo, né? Agora, se você nunca passou, já passou um susto e quer estar mais ou menos preparado, ou se você quer estar mais preparado, então você deveria pensar 2 vezes e vir para o curso Urgem, que esse conhecimento ele foi feito com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, com muito critério, baseado não no que eu e o Marcelo consideramos importante, mas naquilo que a gente considera que é importante para os pacientes, com base nas diretrizes mais rigorosas, que são diretrizes internacionais, né? E a partir disso, agora você tem 3 opções. Você pode não fazer nada, assistiu a aula, pegou um conhecimento, está tudo bem. E eu espero que esse conhecimento te ajude de verdade. Foi por isso que a gente montou essa aula, né? A gente está aqui realmente querendo entregar o máximo desse conteúdo para vocês. Você pode não fazer nada, mas você pode, em alguma situação, se acontecer,
Você vai estar mais ou menos preparado, você vai tentar sozinho aprender todo esse conteúdo, que é um conteúdo denso, né? Foi algum tempo para a gente construir tudo isso, né, Marcelo? A gente sintetizou tudo isso para facilitar. Então, se você estiver com a gente, você vai ver que essa jornada ela vai ser muito mais tranquila, porque o conteúdo já está todo organizadinho ali, gaveta por gaveta, módulo a módulo, prática por prática. É só você clicar. Como é que eu ajo numa crise hipertensiva mesmo? Peraí, como é que é a lipotímia? Deixa eu voltar. Volta na aula, clicou, abre o vídeo ali na hora, você vai ver a simulação, você vai ver a aula teórica antes, o que a gente age e como que a gente sistematizou o conhecimento. Tem o jeito certo, o passo a passo. Toda aula vai ter um passo a passo. Peraí, no caso disso eu faço primeiro isso, primeiro isso, primeiro isso. E toda vez que a gente se organiza é muito mais fácil. Se for fazer uma viagem, você vai pegando as coisas ou você pensa cada coisa que você tem que fazer? Não, no primeiro dia eu vou fazer isso, então eu preciso de uma roupa assim. No segundo dia eu preciso de um item assim. No terceiro item eu preciso aqui, eu vou pegar um sol. Então, é muito mais fácil você não esquecer as coisas, porque o seu raciocínio já foi organizado de uma maneira sistematizada, linear, estruturada. Então, é isso que a gente quer. Um método claro para que você saiba o passo a passo. Como que eu ajo? Qual que é o protocolo? Tudo isso numa simulação, considerando que hoje a gente já capacitou mais de 500 profissionais, não só dentistas, já capacitamos farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Então, todas as áreas que lidam com procedimentos clínicos, a gente já teve a oportunidade de treinar aí nos nossos cursos. Todos eles presenciais e agora aí com a possibilidade da gente fazer o curso online. Certo? Sem mais delongas, eu quero que vocês entendam que o seu paciente ele vai confiar em você quando as coisas saírem do controle. Ele precisa, e você precisa passar essa segurança, mas mais do que isso, você tem que estar seguro para passar isso para ele. Né? Você está preparado já? Ou você está contando com a sorte lá, contando com todos aqueles pecados capitais? Então não conte com a sorte, conte com a gente, né, Marcelo? Vem para a gente fazer aí um bom conhecimento, um bom atendimento para os nossos pacientes, passar uma segurança, porque todos eles merecem isso e é nossa obrigação como profissional de saúde entregar um tratamento seguro e de qualidade. É isso aí, Aécio. Eu gosto muito de falar que o conhecimento é o que move o profissional de saúde, nós dentistas, nós queremos o conhecimento. E nas urgências e emergências, você vai ter a oportunidade de usar o seu conhecimento no pior dia da vida de uma pessoa, né? Que pode ser um paciente querido, pode ser um familiar, pode ser um amigo. Então essa é a hora de você adquirir esse conhecimento. São aulas preparadas para o dentista, para o profissional da saúde, o que realmente você precisa aprender de uma forma simples, prática, aplicada, para você poder entregar o melhor e salvar uma vida quando você precisar, né, Aécio? A gente espera que não precisem, né? Mas quando a estatística mostra, isso acontece com os dentistas, então, quando acontecer com você, você tem que estar pronto, preparado para salvar uma vida. É isso. Então, bora com a gente? QR Code está na tela, dá o print aí, pega lá, cadastra, entra para o curso Urgem, vem com a gente e vamos juntos aí. Nos vemos lá dentro do curso online. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos.